Estávamos Refúgio, Bola de Neve, Igreja Batista e Quadrangular. E foi chamado um preletor de fora, que inclusive vai estar aqui pregando para nós no domingo que vem. E ele trouxe a palavra. No fim, no momento de ministração, ele fez algo diferente lá. Enquanto estava acontecendo algo específico, ele veio para mim e para a pastora. E ele olhou para mim e disse assim, uma das coisas que ele falou, ele disse assim: o Senhor está alinhando o teu coração com o dele. E ele vai também alinhar o coração da tua igreja com o teu. Ele disse isso para mim, eu guardei no meu coração. E aí chegou para a pastora e disse para ela que ela estava super cansada, sobrecarregada e que ela precisava de um alívio. E que o Senhor naquela semana estaria trazendo um alívio para ela. E queridos, foi chegar segunda-feira, eu pedi para que o pastor Jardel, sou muito amigo dele, de Bola, viesse aqui e trouxesse uma palavra para os nossos discípulos da segunda-feira. Ele veio e ele trouxe uma palavra, e o tema da palavra foi alinhamento geracional. Segunda-feira foi, metade da promessa havia se cumprido, e na quarta-feira ou quarta-feira, ligaram dois casais da igreja para nós, um nos dando um jantar em uma cantina italiana, para nós deixarmos a Ana Júlia com eles e irmos jantar, e ligou outro casal dizendo que na semana seguinte eles estariam nos dando 3 estadias em Bombinhas. E nós então fomos para Bombinhas descansar, e a outra metade da profecia se cumpriu. Glória a Deus. E desde então, o Senhor começou a tratar a respeito de alguns alinhamentos, algumas coisas pendentes que haviam na igreja, com algumas pessoas, com a minha pessoa para com Deus e algumas pessoas para comigo. E esse processo ele ainda não acabou, nós estamos no meio desse processo na igreja. E eu senti muito forte do Senhor em reproduzir, claro que num contexto talvez um pouquinho diferente aqui, a mensagem que foi nos passada na segunda-feira aqui com o discipulado. E essa é a mensagem que eu vou trazer para nós nessa noite. Uma mensagem que fala de alinhamento, é uma mensagem de pais e filhos. Eu quero que você abra a tua Bíblia primeiro em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, geralmente essa parte a gente pula, quando vai ler Mateus, e diz assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi para Esrom, que foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. Diga Boaz. A gente já volta lá. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Dá para fazer um rap, com essa música, com esse versículo. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Satiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim.
que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Obrigado. Amados, o que isso tudo diz para nós, né? O que todos esses nomes diz para nós? Demonstra para nós a importância da genealogia. Demonstra para nós a importância e fala para nós que o reino de Deus é um reino de pais e filhos. É um reino de pai que tem um filho, que tem um filho, que tem outro filho, que tem outro filho. E no mundo espiritual é da mesma forma, né? Do mundo espiritual é da mesma forma. Nós não somos pai e filhos de forma de sangue, mas nós somos de forma espiritual. Nessa casa existe um pai e uma mãe, que sou eu e a pastora. E existem filhos, que são vocês, filhos espirituais, filhos dos quais eu e a pastora nos preocupamos em trazer alimento para vocês, nos preocupamos em encaminhá-los em caminhos de saúde espiritual, em caminhos de vigor espiritual, em caminhos onde vocês estarão crescendo, né, espiritualmente e nas áreas, em todas as áreas da vida de vocês. Então, é assim que funciona. E talvez você tenha chego aqui no refúgio de diversas formas. Talvez você tenha chego aqui por uma amizade que você tinha com alguém. Talvez você tenha chego aqui no refúgio porque nós nos conhecemos na rua ou em algum lugar e fizemos amizade, vocês foram jantar lá em casa, depois vieram parar aqui. Ou talvez você tenha chego aqui por causa do teu filho. Talvez você estava tão preocupado com o teu filho e você pensou assim: poxa, eu preciso achar uma igreja para o meu filho. E você chegou aqui por causa disso. Talvez você tenha chegado aqui por causa do teu pai ou do teu responsável, que chegou para você e disse: olha, você precisa começar a ir na igreja comigo. Mas o fato é que você chegou aqui. E quando você chegou aqui e você começou a caminhar conosco, vocês assumiram uma identidade de filhos espirituais, meus e da pastora. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre esse alinhamento geracional. É sobre esse entendimento de posicionamento, de postura. Qual é a postura, né, que nós devemos ter perante os nossos pastores ou perante essa casa? O que o Senhor tem feito no nosso meio? Qual é o entendimento que eu devo ter em relação a essas coisas? Amém, queridos? E por causa disso, essa genealogia toda de Jesus ali, que o capítulo 1 de Mateus fala, tem ali um homem que está ali por causa de uma mulher que não fazia parte da história ou da genealogia natural do povo hebreu. Uma mulher que ela era de um lugar chamado Moabe. Ela era uma moabita. Um povo que não se dava com o povo hebreu. Um povo que não se misturava com o povo hebreu. E é a respeito dessa mulher que nós vamos falar hoje. O nome dela é Ruth. Eu quero então que você abra a tua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler então um texto ali. Depois dos 5 primeiros livros, Josué, Juízes, Ruth. Lá no comecinho. Amém. Parou a chuva, né? Silêncio. Nós passamos o ensaio inteiro hoje à tarde ouvindo o som da chuva. Não é ser dedutivo. O livro de Ruth, capítulo 1, queridos, conta a história de uma família. Família de Elimeleque. Um nome lindo. Lindo. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. No tempo que Israel era governador dos juízes, era governador por juízes, houve
uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Eufrata, um povoado que ficava perto de Belém, Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Então, por enquanto só até aqui, amados. Então, a história conta de uma família, de um casal chamado Elimeleque e Noemi. E esse casal, eles viviam na região de Judá. Só que houve fome. Diga fome. Amados, pode ver no Antigo Testamento, toda vez que tem fome e o povo de Deus sai da terra prometida em busca de comida, em busca de outro alimento, eles se dão mal. Assim aconteceu com Elimeleque, que morreu. Assim aconteceu com Abraão e Sara, que estavam em Canaã. Houve fome, vocês se lembram? Eles foram para o Egito. O que aconteceu com Sara? Sara foi se casar com outro homem lá. Teve que depois ir pedir perdão, né? Assim aconteceu também com José, Jacó e todos os seus filhos, né, que foram para o Egito. A história termina lá no final de Gênesis, a coisa mais linda, né? Todos se reencontram, tudo bonitinho, né? Um mar de rosas. E aí de repente você começa a ler ali Êxodo e você começa a ver que o que acontece? Que o povo se multiplicou e se tornou o quê? Escravo. Por quê? Saíram da terra prometida. E muitas vezes nós, da mesma forma, temos essa tendência de sairmos da nossa terra prometida. Eu quero trazer um contexto, esse entendimento, para um contexto nosso aqui, na nossa realidade. Talvez você chegou no refúgio porque o Senhor te confirmou de alguma forma que essa é a tua igreja. Talvez você chegou aqui no refúgio meio sem querer querendo, e ao longo do tempo o Senhor foi te confirmando que esse era o teu lugar, essa era a tua casa de adoração, que nós somos os teus pastores. Mas talvez agora, nesse exato momento, ou você já tenha passado por isso, ou se você não passou ainda, eu vou te dizer, você vai passar por um momento de fome. O que é a fome? O que a fome está representando aqui? Um momento talvez de inquietação, um momento de incerteza, um momento de insegurança, um momento de instabilidade, um momento de dúvida, aonde talvez você comece a questionar se o problema está na terra onde você está. Onde talvez você comece a questionar se o problema está na casa onde você adora, com os pastores que você está como ovelha. E eu quero te dizer algo aqui, debaixo desse entendimento, que, amados, se o Senhor te trouxe uma palavra de confirmação, se o Senhor te trouxe um entendimento de que o teu lugar é aqui, em algum momento você fecha os teus olhos, você olha para o teu passado, você vê o Senhor falando contigo, te confirmando, te trazendo revelação, ou de alguma forma, e se você está em um momento de turbulência, eu quero te dizer algo, não se precipite. Não se precipite em tomar decisões do momento, em tomar decisões onde talvez você ache que você vai resolver alguma coisa muito rápido, porque assim como este casal e outros homens na palavra que eu citei, saíram com medo da terra prometida porque estavam com fome, se deram mal. Porque nós precisamos aprender a somente nos mover quando o Senhor nos pede. Amém? Precisamos só nos mover quando o Senhor nos pede. Tanto na entrada quanto na saída. Tanto na chegada, né, quanto na saída. De um lugar, de um ministério, de algo que seja relativo. Que nós possamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e deixar com que Ele nos conduza nos caminhos que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus.
E a história continua. A história continua então com uma mulher viúva. Uma mulher que não só perde seu marido, mas perde seus 2 filhos, Malom e Quilom. Nomes lindos, né? Versículo 6 continua dizendo assim: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança para casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada, e elas continuaram a viagem até Belém. Amém. Feche seus olhos só mais uma vez, queridos. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, para que esta mensagem não venha de mim, Senhor, mas venha do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor use a minha boca com destreza, com sabedoria. Senhor, use o meu vocabulário com precisão, Senhor. Use, Senhor, tudo aquilo que o Senhor encontrar, e aquilo que o Senhor não encontrar, acrescente, Pai. Porque é para o Teu povo, Senhor, que falo, Deus. E falo através de Ti, Senhor. Portanto, usa, Espírito Santo de Deus, eu me entrego nas Tuas mãos nesse momento. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós vemos então aqui a intensidade dessa história, desse momento onde Noemi, com ali as suas noras viveram, um momento de dúvida, um momento de desespero, um momento de desacreditar no Senhor, um momento onde Noemi estava deprimida, estava sem esperança, estava de uma forma totalmente perdida, e de repente essas 2 noras que andavam com elas, sabe-se lá por quanto tempo, ouvindo as histórias, dizendo de repente: não, nós queremos ficar com a senhora, nós queremos ir com a senhora, se a senhora vai voltar lá para ajudar, nós vamos juntas. Nós não vamos ficar por aqui, nós conhecemos agora esse Deus e não dá mais para largar. E aí Noemi, então, naquele momento diz: olha, fiquem aí onde vocês estão, vão lá, voltem lá para os pais de vocês, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Né? Porque conforme a cultura, quando um filho morria, a esposa daquele filho seria a esposa do irmão. Né? E não tinha mais ninguém para essas mulheres ficarem. Elas estavam desposadas, elas estavam viúvas também. Então Noemi as liberou espiritualmente, falou: olha, podem voltar, construir a vida de vocês, eu libero vocês para se casarem. E Orfa então, com choro, foi lá, deu um beijo em Noemi e regressou para sua família. Mas Ruth
no meio da maior crise de Noemi, no meio do maior desespero de Noemi, sem saber o que seria da vida dela, ela tomou uma decisão que deixa a gente espantado, porque Noemi não tinha nada, absolutamente nada para oferecer para Ruth. Não tinha mais nada. Não tinha um filho, não tinha um marido, não tinha provisão, porque naquela época, muito mais do que hoje, era o homem que trazia provisão para casa, né? A mulher só cuidava daquilo que chegava. Não tinha nada para oferecer. Mas Ruth permanece. E ela quer seguir então Noemi em sua maior crise, como diz lá o versículo 13. O versículo 13 diz assim: será que vocês iriam separar até que eles crescessem, esperar até que eles crescessem para vocês casarem com ele? É claro que não, minhas filhas, o Senhor está contra mim. Noemi estava em crise com o próprio Deus dela, estava em crise com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que ela ouviu, que ela cresceu ouvindo, que ela conhecia todas as histórias de cor salteado, que ela havia contado, inclusive para Ruth, estava em crise com esse Deus, dizendo: Deus me abandonou, Deus não quer mais nada, não quer saber de mim. E mesmo assim, Ruth decidiu permanecer, porque Ruth não decidia pelo que os olhos dela podiam ver. A decisão de Ruth não estava vinculada a um momento, mas estava vinculada a uma história. Estava vinculada a um histórico. Estava vinculada a um mesmo coração. Estava vinculada, amados, a um alinhamento. Um alinhamento de coração. Um alinhamento de entendimento, que vai muito além do que aquilo que os olhos podem ver. Vai muito além do que o momento. Muito além do que aquilo que se pode esperar, ter expectativa, estava vinculado a algo muito mais profundo. E é esse alinhamento geracional que eu quero falar com vocês hoje. As nossas decisões, amados, elas são muito sérias. E elas afetam a nossa genealogia, tanto física quanto espiritual. As decisões que nós tomamos todos os dias, porque todos os dias nós tomamos decisões, na verdade, todos os dias, né? Se você ficar dormindo em casa para não tomar decisão, você está decidindo ficar dormindo. Você já está tomando uma decisão. Então todos nós estamos constantemente tomando decisões. E as nossas decisões, elas afetam a nossa vida de uma forma direta. Órfã foi a última vez que se ouviu falar dessa mulher. Sabe-se Deus o que aconteceu com a vida dela. Voltou a ser moabita. Moabita, meus amados, veio de um lugar, um país chamado Moabe, da época. Moabe, vocês se lembram de Ló, sobrinho de Abraão? Vocês se lembram que ele teve 2 filhas? E essas 2 filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com ele para que a geração se perpetuasse? E eles foram amaldiçoados por isso? Pois é, Moabe é um dos filhos. Moabe é um dos filhos. Ser moabita, para um hebreu, era desgraça. E Órfã então toma essa decisão de voltar a ser moabita, mesmo tendo ouvido falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Ruth não. Ruth tem a revelação do Deus de Noemi. No versículo 16, o maior versículo do livro de Ruth, o versículo mais forte, mais chocante, diz assim: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei, e o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. E eu quero falar conosco essa noite sobre a diferença
revelação almática e uma revelação espiritual. Nós podemos nos relacionar com a alma. Pastor, como que é se relacionar com a alma? Se relacionar, já que você perguntou, eu vou responder, tá? Se relacionar com a alma, foi boa essa, né? Vocês estão dando risada, olha só. Anota aí, Marquinhos, para repetir no próximo domingo. Se relacionar com a alma é se relacionar com agrados, é se relacionar com satisfação, é se relacionar com se ele me deu oi, eu vou dar oi. Se ele me deu um abraço, eu vou dar um abraço. Se ele me deu um abraço, ele está dizendo que me ama. Se ele não me deu um abraço, se ele passou sem me cumprimentar, ele me ignorou. Se eu vou, ele vai. Se eu não vou, se ele não vem, eu não vou, né? Então, é uma relação onde a alma se envolve uma com a outra, aonde os desejos carnais estão dominando e controlando o relacionamento, aonde quando uma coisa é feita fora de uma expectativa, ou a expectativa não é suprida, ou alguém te dá um abraço e você não estava esperando, ou você não dá o abraço de forma recíproca, a pessoa fica chateada, ou, né, isso daí é um relacionamento almático. Isso é um relacionamento almático. É um relacionamento onde a alma que conduz os passos, que conduz o processo, que conduz o desenvolvimento da intimidade. Agora, quando nós buscamos um relacionamento espiritual, amados, quando nós buscamos um relacionamento espiritual, ele vem de uma revelação do próprio Espírito para a pessoa. Não está vinculado ao que a pessoa pode fazer ou não por você, mas está vinculado à revelação que o Espírito te traz em relação àquela pessoa. É uma revelação muito mais profunda. Diria para você que é muito mais difícil ouvir a voz do Espírito, ter essa revelação. Mas quando nós conseguimos e nós ouvimos, se torna algo muito mais profundo. É uma revelação que vem do Senhor. Então ela não está vinculada ao que a pessoa pode fazer ou não para mim. Porque neste caso, Orfa talvez tenha olhado as consequências e falou: olha, Noemi não tem mais nada para me oferecer. Ela não tem mais nada para fazer para mim. Ela mesma disse que mesmo se ela tivesse um filho, eu não vou esperar ele crescer para se tornar o meu marido. Mas Ruth teve uma revelação do Espírito a respeito do que Noemi poderia oferecer para ela. E ela entendeu que Noemi não era só então uma geradora de filhos para maridos, mas era uma mulher que revelava quem Deus é. Uma mulher que revelava um Deus que ela não havia conhecido antes. Um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um Deus diferente dos deuses de Moabe. Um Deus diferente dos deuses do paganismo. Um Deus criador de todas as coisas. Então Ruth sabia que enquanto ela caminhasse com Noemi, ela teria a revelação desse Deus na vida dela. Ela teria esse acesso, ela teria esse contato com esse Deus na vida dela. E eu e a Ju, então, pastora Ju, estamos aqui nessa empreitada chamada igreja, nessa empreitada que muitas vezes é de sofrimento, mas muitas e muitas e muitas vezes de alegria, de poder acompanhar a vida de vocês e ver vocês crescendo, amadurecendo, conhecendo a palavra, indo mais longe. Esse é o desejo que sempre foi do nosso coração, de que vocês possam cada vez mais e mais e mais ir mais longe. Mas o desejo do nosso coração, debaixo desse entendimento novo, desse alinhamento que o Senhor tem ministrado no nosso coração,
é de que o Senhor alinhe o coração de vocês com o nosso de forma espiritual e não de forma almática. E não porque você gosta de me ouvir falar, que eu falo de um jeito que te agrada, ou porque eu te dou oi, ou porque eu te ligo, ou porque o fundo da igreja é preto, ou sei lá, qual seja aquilo que te agrada aqui dentro. Mas que seja uma revelação diretamente do Espírito Santo. Que seja uma revelação, essa é a nossa oração, que seja diretamente do Espírito Santo o porquê de você estar aqui. Que não seja mais por causa daquele amigo que te convidou, que não seja mais por causa do teu filho ou do teu pai, ou da necessidade que foi gerada para que você pisasse aqui, mas que seja por uma revelação do Espírito Santo. Que seja algo legítimo, algo que quando vier a fome, algo que quando vier a tempestade, você possa estar alicerçado em uma revelação espiritual, e não em um banco almático, onde tem que ter depósitos todo dia, senão não tem como sacar. Porque, amados, é só você andar um pouquinho comigo e com a pastora, que vocês vão ver, vai faltar dedo para contar os defeitos, vai faltar dedo para ver quantas coisas que a gente precisa melhorar na nossa imperfeição. Mas, quando existe uma revelação do Espírito, você, ao invés de olhar e apontar, e acusar, e julgar, e fofocar, você protege, você se torna um escudo, você ora e intercede por nós. Porque existe uma revelação espiritual, e não uma revelação almática. Amém? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém, amém. E amados, nós precisamos entender que eu quero dizer para você que a sua atitude espiritual nessa casa, ela está diretamente ligada à revelação do nosso coração, do coração meio da pastora a você, né? Porque é muito incrível que eu e a pastora, nós muitas vezes conversamos, e é impressionante, é unânime, que nós temos o discernimento de quem está conosco mesmo, quando é uma revelação espiritual ou quando é algo almático, né? E muitas vezes, em um momento de correção, um momento onde a gente senta, onde a gente vai falar algo, a gente vai exortar, né? É incrível como é diferente você corrigir uma pessoa que está contigo, porque o Espírito Santo já revelou o teu coração com ela. Quando você vai corrigir, ou você vai exortar, ou você vai disciplinar, educar uma pessoa que não está contigo, mas está aqui. Porque estar aqui não é estar conosco. Estar aqui é uma coisa. Estar conosco, ter o coração ligado ao nosso, num alinhamento, é outra coisa. E é impressionante quando nós, esses tempos atrás, a gente conversou com um casal, uma situação específica, e foi muito impressionante que eu olhei para o pastor e eu falei, como é bom sentar para corrigir um casal, uma pessoa que está conosco. Porque a pessoa, por mais que às vezes ela, poxa, será que o pastor está viajando na maionese, está falando um monte de abobrinha, né? A pessoa fala assim, é verdade, pastor, tá bom. Uau, preciso melhorar. Poxa, é incrível. E é engraçado, porque existem outras situações, muitas vezes, que nós vamos conversar com pessoas que estão aqui, mas não estão conosco, e nós vamos corrigir, ou nós vamos exortar, falar alguma coisa, mostramos na palavra de Deus, enfim. E a pessoa se emudece conosco, mas é só nós sairmos de perto que o negócio espirra, e aí a gente fica sabendo que enquanto estava com a gente, estava tudo bem, estava tudo certo, mas foi nós sairmos de perto que o negócio espirrou. Aí a gente fica sabendo de fulano, de beltrano, de ciclano, que não gostou, que não concordou, que achou uma afronta, que não sei o que não sei o que lá. E aí são coisas que vão revelando o coração, e não tem como a gente fechar os olhos, né? E eu decidi, amados, nesse momento de alinhamento, nesse momento onde o Senhor começou através de uma profecia, essa fase na nossa igreja, essa época na nossa igreja, de falar sobre essas coisas. Porque eu creio que para que haja uma saúde nesse lugar,
né, no nosso relacionamento, na nossa conduta. São tantas coisas que nós precisamos mudar, não é verdade? A obra do Senhor é tão grande nas nossas vidas, né? E se nós não começarmos a falar e a lidar com coisas verdadeiras assim, e sermos sinceros uns com os outros, a gente vai ficar sendo sempre superficial. E a gente não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Amém, igreja? Então que nós possamos sempre sermos sinceros e verdadeiros uns com os outros, né? E quando nós buscamos esse alinhamento, então o nosso foco, o nosso entendimento, ele vai muito mais a fundo, ele vai muito mais, de forma muito mais profunda, né? Assim como Ruth ali naquela situação com Noemi, não tinha nada para oferecer, não sabia o que ia acontecer. Imagina, parar para pensar que elas estariam voltando para Judá, e Noemi então estaria voltando com uma moabita, uma mulher que poderia ser desprezada por todo mundo naquele lugar. Uma mulher que não era bem quista naquele lugar. Mas ela decidiu então, ela falou, não, eu vou, seja o que Deus quiser, eu não largo de você, porque eu sei que você tem algo para me oferecer. E quando nós então entramos nesse alinhamento, quando nós então entramos debaixo desse entendimento, amados, quando nós deixamos a distração, não tirar o nosso foco, né? Que nós possamos então entender esse alinhamento, e isso é aplicável para todas as áreas da nossa vida. Isso não é só aplicável na igreja, isso não é só aplicável no seu pastoreio, né? Para pensar, deixa de olhar o seu casamento com olhos naturais e olhar com olhos espirituais, para você ver o que pode acontecer. Deixa de olhar o seu marido ou a sua esposa com olhos naturais e começa a olhar com olhos espirituais. Deixa de olhar a sua casa, os seus filhos com olhos naturais e começa a olhar com olhos espirituais. Começa a ver tudo que o Senhor, como o Senhor enxerga as coisas. E aí você vai olhar para o teu filho, não vai ver mais um garoto desobediente ou obediente, mas você vai ver um servo de Deus. Você vai olhar para o seu marido e você vai ver um servo de Deus. Você vai olhar para a sua esposa e você vai ver uma serva de Deus. Você vai olhar para o seu marido e você vai enxergar um sacerdote. Você não vai só enxergar o seu marido cheio de defeitos. Por quê? Vai haver um alinhamento espiritual. Você vai tentar entender e buscar e ver as coisas de um prisma totalmente diferente. Não mais com os olhos da carne, não mais com as limitações, mas tentando enxergar o propósito de Deus para aquilo. O propósito de Deus de vocês estarem casados, o propósito de Deus de você ter um filho, de você ter uma filha. Amém? E eu quero te pedir nessa noite, para que enquanto eu ainda estou falando aqui, estou na metade. Talvez hoje passe das 9, tá, amados? Mas é uma conversa que nós precisamos ter. Que você busque essa revelação de Deus sobre essa casa. Por que é que você está aqui? O que te faz estar aqui? O que te faz dizer, eu sou do refúgio? O que te faz dizer, eu sou ovelha do pastor G e da pastora Ju? Será que é uma empolgação? Será que foi o acaso? Ou será que existe uma revelação espiritual? E eu digo isso com muito temor ao Senhor. Eu não estou querendo mandar ninguém embora da igreja, né? Mas eu entendo no meu coração que, amados, eu não estou atrás de quantidade. Eu estou atrás de filhos espirituais. Eu estou atrás de ovelhas. Eu não estou atrás de uma multidão, porque eu não consigo entreter pessoas. Vocês já conhecem as minhas piadas? Eu estou atrás de ovelhas. Estou atrás de pessoas que cheguem perto de mim, da pastora. Nós estamos atrás desse perfil de pessoas que reconhecem em nós algo de Deus, que reconhecem em nós uma direção, uma visão, uma forma de fazer igreja, uma forma de ser igreja. E o Senhor conhece o meu coração. Hoje mesmo, antes de começar o culto, eu estava lá no banheiro, ali no banheiro, falando com Deus,
Traz quem o Senhor quiser nessa noite. Traz quem o Senhor quiser. Que o Senhor possa trazer as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Porque não é pela força, não é pelo braço, não é pela quantidade, pela multidão, mas é pela paternidade espiritual. É pelo caminhar junto. É pelo ouvir a voz do pastor e o pastor conhecer a voz das suas ovelhas. É por um caminhar bíblico, né? Eu quero te dizer com o meu coração tranquilo, eu e a pastora, nós não temos a pretensão de termos uma mega igreja, mas nós temos a pretensão de fazer diferença na vida das pessoas que caminham conosco. Esse é o nosso coração. Sejam 100, sejam 1000, que o Senhor acrescente conforme Ele quiser. Mas que as pessoas que estiverem aqui sejam ovelhas e sejam filhos espirituais. Amém, amados? Amém. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que busca fazer alianças com pessoas perfeitas aos olhos. A maior prova disso é a quantidade gigantesca de divórcio de homens de 50 anos buscando mulheres de 25. Por quê? Porque são muito mais sábias do que as de 48 que eles deixaram. Porque são mais bonitas. Porque os olhos agradam. Né? E muitas vezes nós assumimos esse momento e nós trazemos para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a nossa caminhada com Cristo, onde nós queremos estar em um lugar agradável. Quando se torna um pouco desconfortável, quando se torna um pouco desagradável, nós queremos já mudar. Nós queremos já encontrar um outro lugar. Nós queremos descartar tudo aquilo que o Senhor falou, toda a nossa jornada, todo o nosso histórico, e queremos então embarcar num outro barco, embarcar num outro lugar. E aí aquela história, né, do homem que casa 5, 6 vezes e diz: até agora eu não encontrei a mulher certa. Né? Imagina só largar uma mulher, imagina um casal, um homem de 50 anos, a mulher de 48 anos, uma história de 20 anos de repente juntas, largar por uma aventura que agrada aos olhos. Não preciso dizer nada onde isso vai dar, né? Releve as histórias que o Senhor tem escrito na sua vida, que o Senhor tem feito nesse lugar com você, os perrengues que nós já passamos juntos, as alegrias que nós já passamos juntos. Pondere todas essas coisas. Lembre-se de quando o Senhor falou contigo, de que esse é o teu lugar, e permaneça. Permaneça. Permaneça para dar frutos. Permaneça para que você se torne conhecido no reino espiritual. Permaneça para que os seus filhos possam falar de você. Permaneça para que grandes histórias sejam ainda desenroladas. Porque a instabilidade não traz fruto para ninguém. Experimenta pegar uma árvore e ficar tirando e pondo ela num terreno, depois em outro, depois em outro, depois em outro. Não vai dar nada. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Nós possamos permanecer, amados. Deus precisa abrir os nossos olhos espirituais, que essa seja a tua oração, a curto, médio e longo prazo. Né? Que não seja só a curto prazo. Só por um problema que você está vivendo agora, e a hora que resolver, amém. Ai, Deus, não vejo a hora de resolver esse problema, que depois pode ser qualquer coisa. Né? Mas é a longo prazo. Eu já falei várias vezes aqui do púlpito, daqui de cima, né? Nós não estamos plantando essa igreja para nós. Nós estamos plantando essa igreja para a próxima geração. Isso aqui é só semente de algo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu tenho convicção de que isso aqui é o começo do começo do começo, sabe? Começo. Sabe aqueles dias letivos que começam na escola que não estão nem contando direito ainda? É isso aqui. A gente não chegou nem no 4º ano ainda de igreja. Né? Está começando. O Senhor está amadurecendo. Está palpando a terra. Está vendo se falta minerais aí para plantar.
se tem fundamento, aí a hora que a gente acha que tem uma coluna, um fundamento, ele vai lá e chacoalha e fala, você achava que isso era fundamento, meu filho? O Senhor ainda está fazendo. O Senhor ainda está fazendo. E assim é a nossa vida, a nossa jornada com Cristo, né? Quando a gente acha que a gente vai estar lá do lado de Enoque, né? O Senhor abre os nossos olhos e fala, meu Deus, tenho tanto pecado que eu não me lembrava. Essa é a nossa jornada com Cristo. Essa é a história do refúgio. Essa é a tua história. E imagina só, quando nós paramos para permanecer e debaixo de um alinhamento, debaixo de uma revelação do Espírito, coisas surpreendentes podem acontecer. Te desafio a ler o livro de Ruth ao longo dessa semana. Ruth encontra um homem chamado Boaz. Lembra que eu pedi para você repetir esse nome lá na genealogia em Mateus? Pois é. Porque ela decidiu permanecer com Noemi, voltou para Judá, encontrou esse homem chamado Boaz. A história é muito legal. Elas estão com muita fome. Noemi e Ruth não tem nada nem para comer. Noemi então vai para um lugar onde estavam colhendo milho, e ela fica atrás de dos carros onde eles estavam colhendo milho. Oi? Ruth, a Noemi fica em casa, Ruth que vai, a nora. E aí ela está lá, e os milhos que caem dos homens que estão colhendo, que não conseguem pegar, ela vai recolhendo para ela e para Noemi. E aí ela volta para casa e dá um milho. E aí Boaz, que é o dono da terra, então olha para aquela mulher e fala, nossa, que mulher esforçada, o que ela está fazendo aqui, né? E começa a se interessar então por Ruth. E aí quando Boaz descobre que Ruth foi nora de Noemi, que eram parentes de distância, Boaz então vai lá na praça, negocia a parte do sei lá do que, e aí acaba ficando com aquela mulher como sendo uma mulher dele. E Ruth então entra para a história da genealogia de Cristo. Mal sabia o que esperava ela nessa aventura da vida. E eu quero te dizer nessa noite a mesma coisa. Você mal sabe o que te espera nessa história da vida que o Senhor te colocou aqui. Mal sabia eu que ia parar em São Bento do Sul. Mal sabia você que ia ter uma igreja chamada Refúgio de São Bento do Sul. E que você seria um membro dela. Tem muitas coisas para acontecer, queridos. Muita coisa ainda. Muita água para rolar. Não sei como que é o ditado aí. Mas tem. E a decisão que você tomar de estar do lado do seu líder por revelação pode liberar o seu destino. A decisão que você tomar de estar ao lado meu e da pastora pode liberar o teu destino. Porque vocês cumprindo o nosso propósito, nós cumpriremos o teu. Porque é assim que funciona. Grandes homens que foram fiéis a homens na Bíblia. Moisés e Josué. Moisés ia todo dia na tenda falar com Deus, não é verdade? Josué ficava na porta. Ele não ficava lá, Moisés, deixa eu entrar, por favor. Ontem você falou com Deus, amanhã você vai falar com Deus, deixa eu falar com Deus hoje. Fica na porta. Ficava na porta. Ficava na porta. Ficava na porta. Só que teve um dia que Moisés foi e Josué ficou no lugar dele. Elias e Eliseu. Eliseu falou, eu quero a tua capa. Tá, se você conseguir pegar, então é tua. Paulo e Timóteo. Homens que foram fiéis a homens. Homens que estavam alinhados com outros homens. Debaixo de um mesmo propósito. Debaixo de um mesmo entendimento. Amados, o que está na vida do pastor Jay, que é o meu pastor, está alinhado na minha.
Se eu tivesse uma revelação almática com meu pastor, eu estaria, olha, num problema seríssimo, porque eu vejo ele 2 vezes por ano. Se eu tivesse uma revelação almática com meu pastor e esperasse ele me ligar para me sentir especial, estava lascado. Que para eu falar com meu pastor, eu tenho que marcar 1 mês com antecedência o Skype com ele. Para ver ele. Para escrever não, escrever eu escrevo toda semana. Mas para ver ele, eu tenho que marcar com 1 mês de antecedência. Porque ele não tem tempo. E pergunta para mim, você fica choramingando nos cantos? Já que você perguntou, eu vou responder. Não fico. A segunda vez ninguém riu. Eu não fico choramingando nos cantos. Sabe por quê? Porque houve um alinhamento, uma revelação do Espírito. Quando eu entendi a visão daquele homem em relação ao reino de Deus, eu olhei para ele e falei, eu quero andar com esse homem. Porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero entender mais como ele entende. Eu quero caminhar com ele porque eu quero reproduzir aquilo que ele é na minha vida. E eu então comecei a andar com esse homem. Ele é um santo? Ele é sagrado? Não. É um homem, assim como eu. Tem uma Harley, né? Para mim não conta muito isso tudo. Para mim conta. Você já deu uma volta, né? É um homem, mas ele tem um entendimento do reino que é algo que alinha com o meu entendimento do reino, e eu quero caminhar junto, eu quero beber da mesma fonte que ele, eu quero beber da mesma água que ele, porque nós estamos debaixo do mesmo propósito. Faz parte. Faz parte. Timóteo caminhou com Paulo, né, até ser enviado. E antes de ser enviado, Paulo ainda mandava cartas. Olha, cuidem do meu filho. Cuidem de Timóteo. Preparem as coisas para ele quando ele chegar. Faz parte, amados, de um alinhamento. E a minha oração nessa noite é que o teu coração se alinhe com o meu coração. Que o teu coração se alinhe com o coração dessa igreja. Se alinhe debaixo do mesmo entendimento, para que nós possamos chegar ao mesmo destino. Porque só com o nosso coração alinhado nós chegaremos ao mesmo destino. Né? Nós temos opções ministeriais, nós podemos fazer tantas coisas, mas nós temos uma direção, nós temos um destino, nós vamos chegar em algum lugar. Nós fazemos várias coisas já aqui nessa igreja, pelo tamanho dela, pela quantidade de pessoas, né? É praticamente um milagre que a gente consegue fazer aqui, pela quantidade de pessoas. Mas existem outras coisas que nós queremos fazer e que nós ainda não conseguimos. Mas também existem coisas que nós não queremos fazer. Isso faz parte de um alinhamento. Se você chegar para mim e falar, pastor, tem que fazer uma campanha de cura com prosperidade, tem que fazer, olha, 7 semanas do Labaxé, a gente vai fazer aqui um túnel humano, as pessoas vão passar, vão receber a hora da unção. Eu vou falar com muito amor para falar, amado, essa não é a tua igreja, porque nós não vamos fazer esse tipo de coisa. A não ser que o Senhor venha e traga uma revelação, apareça assim, porque eu não tenho entendimento disso. Vocês entendem? Então existem coisas que quando nós estamos alinhados, nós caminhamos juntos, com a maior facilidade. Quando nós não estamos alinhados, quando nós estamos de uma forma almática unidos, e você vem aqui, você está aqui, mas você não está aqui, vai ter atrito, vai ser desgastante, vai ser chato, vai ser ruim, vai ser pesado. Não vai ser bom, nem para você e nem para mim. Não vai ser bom para essa igreja. E é por isso que o único que pode revelar isso para você é o próprio Espírito Santo. Porque nós somos como um corpo. E cada um de nós é uma parte desse corpo. Não é o que a palavra de Deus diz? Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um objetivo. Então é muito importante que nós tenhamos essa revelação. Tá? Eu já estou acabando. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Amém, amados? Vocês estão aqui? Está fazendo sentido no coração de vocês? Amém, que bom.
Talvez hoje você precise alinhar a sua vida a esse destino por uma revelação, né? Esse alinhamento vai além das atitudes almáticas de dar oi, de poxa, o pastor não me ligou no meu aniversário. Amados, eu provavelmente vou esquecer. Quem anda comigo sabe quão esquecido eu sou. Quão esquecido eu sou. Minha esposa, então, tadinha. Assim, não que ela é esquecida, mas ela anda comigo. Ela sofre do meu esquecimento, né? Vou no mercado comprar uma coisa, chego com outra. Eu me conformo com isso? Não me conformo com isso. Vou mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Falo mais isso para agradar minha esposa do que com fé mesmo. Ai, amados, faz parte, né? Faz parte. Ai, ai, ai. Preste atenção nisso. Não há nada que nós falemos para você que vai te ajudar se você não estiver com seu coração alinhado com o nosso. Sabe por quê? Porque você não vai nem credibilizar. Você vai duvidar. Você vai questionar. Mas tem pessoas que caminham aqui na igreja mas não estão aqui de corpo presente, mas não, sabe, duvida. Às vezes eu prego, a pessoa vai para casa, não acredito naquilo que o pastor falou, não. O que está fazendo aqui então? Com todo amor eu falo isso, né? Porque eu não quero ser uma pedra de tropeço para você. Eu não quero. Se existe um outro lugar onde você vai se encaixar de uma forma que é mais você, que existe um alinhamento, que existe o mesmo entendimento, amado, eu só tenho a te abençoar. Eu só tenho a te abençoar e a te ajudar a encontrar esse lugar. Agora, se você vai ficar, que você faça parte daqui, que o seu entendimento esteja alinhado com o nosso, que você pense junto, que você faça parte mesmo, né? Fazer parte é fazer parte, é estar junto, na alegria e no quê? Na saúde e não foi isso que a gente, não é isso que a gente faz dentro de casa? É uma aliança, caminhar junto, é um alinhamento, é isso aí, né? Se você, isso aqui é uma frase do pastor Jardel, achei muito legal, eu escrevi aqui, ó. Se você faz essa oração de alinhamento de coração, mas fica o dia inteiro na internet ouvindo milhares de pregadores, essa distração vai trazer confusão no seu coração, porque muitas pessoas têm usado o evangelho para atacar outros, e desses o Senhor vai dar conta. Se você quiser que Deus revele a você o coração da sua liderança, Ele vai revelar a você quando você estiver no seu quarto em oração. Então, se você está aqui